Fala galera, tudo bem com vocês? Como todos já sabem, né, meu nome é Jonathan, tá? Nós vamos começar agora o curso 860 em busca daquela sonhada nota espetacular no Enem. Eu te dou a garantia que esse curso aqui vai fazer a diferença na sua vida. Nós já vamos começar o módulo 1 com o top 1 do Enem, propriedades físicas dos compostos orgânicos. Esse é um tema, gente, que a dificuldade que os alunos encontram nele é muito grande. Por quê? Um dos motivos é porque parte desse conteúdo é visto na primeira série, lá em forças intermoleculares, ok? E a outra parte dele é vista na segunda série, tá? Quando vocês vão ver os compostos orgânicos. E aqui é necessário aliar esses dois fatores. Galera, fica ligado, olha só. 7,78% das questões de química do Enem, elas são de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Esses dados foram gerados pelo tio John mesmo, tá? Eu analisei as provas de 2009 até agora. São 25 provas, contando o PPL, contando segunda aplicação. Então você pode ter certeza que aqui você vai ter o que é de mais recorrente e o que é de mais novo no Enem, tá? Estamos extremamente atualizados, sintonizados, e quando é falado em propriedade física, eu quero aqui avaliar ponto de fusão e ponto de ebulição, que na maioria dos casos vão andar juntos. Uma substância que tem maior ponto de fusão, geralmente ela também terá um maior ponto de ebulição. E aí, nós vamos começar pelas substâncias apolares. Vamos lá, gente. Uma substância apolar dentro da química orgânica, ela normalmente está relacionada a hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos constituídos exclusivamente de carbono e hidrogênio, ok? Então os hidrocarbonetos, eles são essencialmente apolares. Eles serão o nosso maior objeto de estudo. Eles e as cadeias carbônicas, entendeu? Você pode ter lá uma outra função orgânica, mas que ela tenha cadeias carbônicas grandes. O que eu vou falar aqui também vale para esse contexto, certo? Quando a gente fala em forças intermoleculares, gente, eu quero que você tenha a noção que essas forças são forças como se fossem colas eletrostáticas que mantêm as moléculas no estado sólido e no estado líquido, porque no estado gasoso elas não são muito aparentes, tá? Então, essas forças elétricas que mantêm as moléculas coesas, tá? Ou aderidas, quando eu falo de uma substância com uma superfície. Então você tem ali a lagartixa, ela consegue caminhar na parede, não é, com uma destreza muito grande, por quê? Porque ali existem interações entre a patinha dela e a parede, né? Interações suficientes para que ela consiga deslocar naquele ambiente. Isso é muito legal, gente. Forças entre moléculas, tá? Então aqui, ó, molécula 1 e molécula 2. Se essas moléculas possuem a mesma identidade, vamos pensar lá no óleo diesel, né? Ali no óleo diesel você tem hidrocarbonetos, tá? E há uma interação interna, né? Se eu pensar no líquido diesel, ali existem muitas interações entre as moléculas. Então há uma certa coesão entre as moléculas. Agora, isso aqui também sugere, quando eu falo em adesão, você concorda comigo que muitas vezes você tem duas substâncias diferentes interagindo. Uma delas interagindo com uma superfície. Isso é costumeiro, né? O nome comum dado a isso é adesão. Você lembra quando a água, gente, quando ela está em um capilar, né, muito fininho ali, ó, ela tende a subir nas paredes, não tende? Então, ali é a interação entre a água e o vidro. Isso é chamado de adesão. Então, a lógica seria assim, ó. A interação água-água a gente chama de coesão. A interação água-paredes seria adesão. Entendeu a lógica? Beleza? Ok, então vem comigo. Seguinte, essas interações, quando você tem hidrocarbonetos,
Lembra? Moléculas apolares. Essa interação é do tipo dipolo induzido, tá, gente? É uma interação do tipo dipolo induzido. Forças de dispersão de London, dipolo momentâneo, dipolo temporário, são todos termos que você encontrará nas suas provas sinônimos. É uma força intermolecular, gente, de caráter o quê? Vai? Fraco, tá? É uma força intermolecular de caráter fraco. Na verdade, entre as moléculas neutras aí, gente, a força intermolecular mais fraca, mais tênue, mais fácil de ser rompida, qual é? É a dipolo induzido, tá? Alguns autores chamam de DI, dipolo induzido, certo? E ali nos hidrocarbonetos, eu quero lembrar você de um detalhe. Quando você vai fazer a destilação fracionada do petróleo, vamos lembrar o que é isso? Ó, você tem ali o petróleo é uma mistura de inúmeros hidrocarbonetos, não é? Então, à medida que você vai aquecendo, o que vai acontecendo? Os hidrocarbonetos mais voláteis, os hidrocarbonetos que evaporam mais facilmente, eles vão se desprendendo, é ou não é? Os que são menos voláteis, eles têm maior dificuldade para volatilizar, para mudar para o estado gasoso, entendeu? Então, ali o Enem adora cobrar questões que abordam destilação fracionada, ou seja, ele pega esse conteúdo aqui e leva lá para a separação de misturas. Então ali é muito importante a gente perceber que os hidrocarbonetos mais leves, olha só o que eu estou te falando, os hidrocarbonetos mais leves, tá? Metano, etano, propano, butano, esses hidrocarbonetos são gasosos nas condições ambientes, eles são gasosos, tá? Vamos lá, por quê? Gente, por serem pequenos, você entende que eles têm uma superfície de contato pequena. Nós estamos avaliando aqui forças entre moléculas. Então, quanto mais coesa ela tiver com a vizinha, vamos lá, vamos entender isso, ó. Quanto mais coesão ela tiver, você entende que é mais difícil dela se desprender. Então, quando a molécula é muito pequena, né, e falando em hidrocarbonetos, ela também vai ser muito leve, ela vai ter mais facilidade para se desprender. Ela vai ser mais volátil. Gente, não se esqueça, volatilidade está relacionado a essa capacidade de se desprender, de passar para o estado gasoso. Então, não esquece isso, ó. Quanto maior a volatilidade da substância, menor será o seu ponto de ebulição, né? Menor será a sua temperatura de ebulição. Então, os hidrocarbonetos muito pequenos, eles são muito voláteis. Você percebe a partir desse gráfico essa dimensão, né? Olha só, à medida que vai aumentando o número de carbonos, vai também aumentando a temperatura de ebulição. Então, ó, metano, etano, propano, butano. Na temperatura ambiente, todos esses são gasosos. Olha essa informação importante aqui, ó. De 1 a 4 carbonos, o que você tem ali? Você tem o gás natural, que é rico em metano. Você tem o gás que é feito do petróleo, né, que está lá no botijão de gás, que ali tem propano e butano, todos são gasosos, certinho? Entendeu? Ótimo. Agora, acima de 5 carbonos, nas condições ambientes, aí você já tem o que? Pentano, hexano, heptano, você entra na fração da querosene, entra na fração da gasolina, tá? Essa fração, ela é constituída de substâncias líquidas já, entendeu? Então, ó, à medida que vai aumentando o número de carbonos, aumenta a temperatura de ebulição. Aí você entra já numa faixa, né, de 18 acima, 19, 22, você já entra numa faixa de sólidos, né? Aquela pasta, a parafina, que eu acho que vocês devem conhecer, aquilo ali já é um hidrocarboneto no estado sólido. Tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo aí? Tá dominando o negócio? Beleza. Então é o seguinte, é importante você visualizar que quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição. Porque, vamos lá, se você tem moléculas menores, as interações elas são mais limitadas, entendeu? Por quê? Porque você tem uma menor superfície.
tendo uma menor superfície, a tendência é que a substância se despreenda mais fácil. Consequentemente, ela vai ser o quê? Mais volátil. Você já entendeu isso? Ótimo. Então agora vamos pensar assim, ó. Imagina uma substância que já tem uma molécula muito maior, né? Que já possui uma estrutura muito maior. Então o que acontece? A interação entre essas moléculas é muito maior. É uma superfície de contato, é uma área de dispersão de cargas muito maior. Entendeu? Então, quanto maior a cadeia carbônica, guarda isso, hein? Não pode esquecer. Quanto maior a cadeia carbônica barra massa, porque você concorda que à medida que aumenta a cadeia, aumenta também a massa. Ó, esses fatores, então, aqui, ó, eles andam juntos, não é isso? À medida que eles aumentam, nós teremos o quê? Um aumento da temperatura de ebulição. Beleza? Então isso já está sendo previsto muito bem nesse gráfico. Ótimo. Então um outro detalhe importante tem a ver com isômeros. Tá? Quando você tem uma cadeia aberta, certo? Normal, e uma cadeia aberta ramificada, o que acontece? Ó, cadeia aberta normal, cadeia aberta ramificada. Será que tem diferença na temperatura de ebulição das duas? Eu falei em isômeros, ou não? Você lembra o que é isômero? Olha só, gente. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então esses dois compostos, eles possuem a mesma fórmula molecular, não é? C5H12. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos lá. Eles não são iguais, são dois compostos diferentes, por isso eles são isômeros. Esse me ajuda, o nome, gente. Pentano. E esse? Metilbutano, ou 2-metilbutano. São compostos diferentes, possuem temperatura de ebulição diferente. Professor, como é que eu vou prever quem é maior e quem é menor? Quem é mais volátil e quem é menos volátil? Vamos lá? Gente, quando você tem cadeias normais, olha só. Cadeias normais, elas tendem a se interagir mais. Por que tendem a interagir mais, galera? Olha só, não há muito obstáculo, não há muito impedimento, entendeu? Elas conseguem se aproximar de uma forma mais eficiente, beleza? Agora, quando você tem uma ramificação, e aí vamos pensar que esse dedo meu aqui seria a ramificação, se eu tenho uma ramificação, as cadeias elas já não conseguem se aproximar com tanta eficiência, ok? Não conseguindo interagir de forma tão eficiente, as cadeias se distanciam, entendeu? Elas não têm a aproximação devida. Então, nesse caso, é mais fácil delas se desprenderem. O contato é menor, entendeu? A ramificação, ela impede, ela obstrui um contato mais efetivo. Então, ao comparar essas duas substâncias, você vai ver que a mais ramificada, ela é sempre mais volátil. A mais ramificada, então, ó, vamos lembrar disso? Olha aqui, ó. Quanto maior o número de quê, gente? De ramificações, ó, quanto maior o número de ramificações, maior vai ser o quê? Ou menor? Vai, maior ou menor? Vai ser menor, né? Você fala assim, maior vai ser a volatilidade. E você lembra que quanto mais volátil, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, com certeza, o metilbutano, ele é mais volátil do que o pentano. Galera, por enquanto tá tudo bem? Tá indo tudo bem? Olha só, deixa eu te dar um exemplo muito interessante pensando em Enem. Pensando em adsorção. Professor, o que é uma adsorção? Gente, é uma adesão. Pensa em adesão, pensa em adsorção. Você já deve ter usado carvão, ou pelo menos já ouviu falar que o carvão ele é utilizado na filtração da água, não é assim? Ele consegue ali remover sabores e alguns cheiros, odores indesejáveis. Antigamente a gente usava carvão dentro da geladeira, por quê? Para eliminar aqueles maus cheiros resultantes da degradação de substâncias, certo? Então o carvão ele é muito bom para adesivar
substâncias gasosas, indesejáveis, muitas vezes até tóxicas, entendeu? Então imagine que essa seja a superfície do carvão. Ela é bem porosa, ela é bem tratada, para quê? Para conseguir reter. Gente, isso não é igual uma esponja, entendeu? Não é uma esponja, não absorve, ela adsorve, é a dissorção, entendeu? Retenção de superfície. Então as moléculas gasosas que estavam, né, que estão no ar, né, ali essas moléculas mal cheirosas, desagradáveis, né, elas serão retidas na superfície do carvão, entende? Olha só, foi o que eu fiz aqui, ó. O nome disso, dessa retenção, é a dissorção. Tá? Então você tem aqui dois componentes pelo menos, né? Você vai ter aqui a superfície sólida, que é do carvão ativado, e você vai ter aqui as bolinhas azuis que estão representando o gás que está sendo retido aos poucos nos poros do carvão. E esse tipo de interação que você está vendo aqui, ó, entre a bolinha azul e a bolinha preta, esse tipo de interação, nesse caso, é do tipo de polo induzido. Por quê? Porque nesse meu exemplo, vamos imaginar que esse cara aqui seja o benzeno. Benzeno é uma molécula orgânica, tá? É muito desagradável no contexto de ser muito tóxica. Então, uma vez que o benzeno está presente na água, por exemplo, eu preciso de utilizar carvão. Tá? O carvão seria justamente a superfície aqui, ó, que vai adesivar esse benzeno. Como o carvão é de natureza apolar, certo? Ele é constituído principalmente de carbono. E o benzeno é um hidrocarboneto, que também é o quê? Apolar. Essa adesão entre eles, como foi falado durante a aula, é do tipo de polo induzido. Força intermolecular de caráter fraco. Gente, você entendeu? Foi tudo bem essa aula? Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários aqui embaixo. Né? Você tem essa liberdade de conversar comigo. Né? No nosso grupo também no Telegram, você pode levar a sua dúvida para lá. Tá? Espero que tenha gostado. Até a segunda aula desse módulo. Tchau!